agora. Então, aula 3, volumetria, ácido base. Então, nós já estamos discutindo a respeito desse assunto. Fizemos 2 aulas práticas relacionadas a esta volumetria. O nome é bem sugestivo, ácido base. Então, envolve reações entre um ácido e uma base. Tá certo? Vamos ao nosso primeiro exercício. Veja só. Esse exercício, na verdade, seria como se fosse uma padronização, como nós já fizemos 2, inclusive do ácido clorídrico. Todavia, a padronização aqui ela utiliza um sal básico, no caso um sólido, que inclusive nós vamos fazer essa aula ainda no laboratório. Então você vai visualizar isso aqui de em 2 prismas. Um puramente teórico, como está aqui agora, e depois você vai poder visualizar isso na prática. O texto diz assim: uma solução de ácido clorídrico é aferida por titulação de 0,2329 gramas de carbonato de sódio, entre parênteses, 105,9888 gramas por mol, até a viragem do vermelho de metilo, onde se ferveu a solução, perto do ponto de equivalência, para retirar CO2. Pessoal, veja só. Uma solução de HCl é aferida. O que vem a ser aferir alguma coisa? É determinar o seu valor. Aferir pressão significa visualizar quanto que é a pressão arterial aí do indivíduo, né? O tuntar, que é a sístole e a diástole, são as movimentações das câmaras cardíacas. Então, aferir é determinar um valor. Logo, aferir a solução foi aferida, implica que eu determinei alguma coisa relacionada ao ácido clorídrico. Na última parte do texto diz: se foram gastos 42,90 ml de ácido, qual é a sua molaridade? Logo, pessoal, aferir o ácido clorídrico, que significa determinar a molaridade. Em outras palavras, determinar a sua concentração exata. Bom, isso te lembra as padronizações que nós fizemos. As padronizações, todas elas, envolveram, na verdade, a determinação da concentração exata e, a partir de então, a determinação do fator de correção. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? É que esse exercício é como se fosse uma padronização de solução. Como se fosse uma padronização de solução. Que nós já visualizamos isso já na prática. Tá? Dados importantes. A solução é aferida, então eu quero determinar a concentração molar. Por titulação de. Isso quer dizer que o ácido está titulando o carbonato. Por que isso é importante, pessoal? Porque eu preciso saber quem está na bureta e quem está no Erlenmeyer. Lembra que eu disse para vocês em outro momento? Todo exercício teórico ele veio de um experimento prático. Então, todos os exercícios que eu for resolver com vocês, eu vou transformar o texto em experimento, para você visualizar. Ok? Então, veja, ó, 0,2329 gramas de carbonato de sódio. Grama define para mim o quê? Define massa pesada. Tá? Aqui, entre parênteses, 108,9888 grama por mol. Que diacho é isso? Grama por mol é a massa molar do carbonato de sódio, que é Na2CO3. Então, veja, pessoal, essas coisas todas foram apresentadas para vocês no estudo das soluções. Então, agora, no texto, o texto não abre um balãozinho aqui do lado, ó, dizendo para você, presta atenção, esse valor aqui
é a massa molar. Aí você vai falar assim, puxa vida, que diacho é massa molar? Foi por isso que eu consumi 2 semanas de aula para revisar isso. Então, a essa altura do campeonato, espera-se que você tenha o conhecimento dessas coisas. Então, a unidade define a grandeza. Grama por mol tem que chamar na sua mente o conceito de massa molar. Grama tem que puxar lá no seu consciente, subconsciente e inconsciente, massa pesada. Ok? Por quê? Eu preciso tirar essas informações para poder resolver o exercício. Tá? Outro dado importantíssimo, a reação química. Lembra que as reações, bem como as massas molares, eu fornecerei em todos os exercícios. A reação química, o que é da parte de vocês? Não é escrever a reação, não é balancear a reação, mas é interpretar os seus coeficientes estequiométricos. Que neste caso, está mostrando que eu tenho um carbonato de sódio reagindo com 2 ácido clorídrico. Isso implica que a estequiometria é de 1:2. Ok? Se eu tiver em quantidade de mol 10 mol de carbonato, eu vou precisar de 20 ácido clorídrico. Se eu tiver 2, eu vou precisar de 4. Por aí vai. A estequiometria é 1:2. Bom, vamos montar o experimento. Está aqui a bureta, está aqui o Erlenmeyer. Na bureta vem 42,90 ml de solução de ácido clorídrico, que é o que o texto está falando que gastou, 42,90 ml, tá? De um ácido cuja concentração mol por litro é desconhecida. Está aqui a interrogação, exatamente o que eu quero encontrar. Bom, para fazer essa determinação dessa concentração, já que aqui é ácido, eu preciso de uma base. Talvez você vai olhar e falar assim, professor, mas desculpa a ignorância, mas quando eu estudei, carbonato de sódio era sal. Não, ele continua sendo sal. Ué, mas então o senhor disse que é uma base. Vamos lembrar, existem sais ácidos, sais básicos e sais neutros. Ok? O carbonato é um sal básico. Por isso que eu estou chamando ele de base aqui. Tá certo? Lembra que nós estamos estudando volumetria ácido-base. Se eu tenho na bureta um ácido, inevitavelmente aqui embaixo eu tenho que ter uma base. Tá? Então, carbonato de sódio, 105,9888 gramas-mol, massa molar, e a massinha pesada dele aqui dentro, o pozinho que eu coloquei dentro do Heller foi de 0,2329 gramas. Está montado o nosso experimento. Adicionei o indicador, que nesse caso foi o vermelho de metilo, tá? Abri a torneirinha, gota, 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 mudou de cor, professor. Quanto que gastou? 42,90 ml. Tá? Então, nós transformamos o texto em um experimento. Lá no experimento, a gente transforma o experimento em um texto. Por isso que, quanto mais exercitamos os experimentos, quanto mais você assiste os vídeos, compreende os procedimentos experimentais, mais você vai ter sensibilidade para interpretar os exercícios de química analítica. Bom, tudo bem. Então, até agora nós interpretamos o texto, montamos o experimento. Como resolver? Aquela pergunta clássica que eu sempre faço. Eu começo pela bureta ou começo pelo Erlenmeyer? Qual é a regra? A regra, como diz Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Eu começo por aquele que eu não estou procurando alguma coisa dele. Eu nunca começo por aquele que eu quero determinar, porque, obviamente, ele não tem informação suficiente. Então, neste caso, eu quero determinar o ácido clorídrico, então vou começar pelo carbonato. Começar significa o quê, professor? Determinar a quantidade de carbonato. O que vem a ser quantidade? Número de mol.
Professor, sabe qual que é o meu problema? Meu problema é que eu não sei começar, sabe? Você começa sempre determinando a quantidade de mol daquele que você não quer determinar. Tá? Tudo gira em torno do mol. Se você souber a quantidade de mol de um elemento que você está procurando, você consegue calcular qualquer coisa desse elemento. Tá? Então, o primeiro passo é determinar a quantidade de carbonato de sódio, que é o que eu estou usando para padronizar o ácido clorídrico. Como que eu calculo a quantidade de mol? Tem duas possibilidades. Quando eu tenho volume e concentração, é um jeito. Quando eu tenho massinha e massona, é do outro jeito. Quando eu tenho massinha e massona, o número de mol é calculado pegando a massa pesada dividido pela massa molar. Exatamente o que nós fizemos na primeira aula prática, quando nós padronizamos o hidróxido de sódio utilizando o biftalato. Lembra que você viu no vídeo que tinha 3 Erlenmeyer com um pozinho dentro. Aquele pozinho era biftalato. O pozinho aqui, ao invés de biftalato, é carbonato de sódio. Então, a massa pesada 0,2329, dividido pela massa molar, massa molecular, peso molecular, tudo quer dizer a mesma coisa, 105,9888. Lembrando que sua calculadora deve estar configurada em notação científica com 4 casas decimais. Professor, não me lembro como é. Como faz? Aperta mod 3 vezes, teclinha da calculadora que está do lado de onde liga. Mod 3 vezes, aperta 2 e aperta 5. Você vai ficar com a calculadora configurada. Tá? Duas funções nós vamos trabalhar sempre. A científica, que é essa, e a aproximada, que é, ao invés de 2, você aperta 1. Ok? Então, fazendo essa divisão, se a sua calculadora está configurada de forma correta e você está acompanhando aí a divisão, essa divisão vai dar 2,1974 vezes 10 a menos 3 mol. Ok? Mol de quem? De carbonato de sódio. Mas eu não estou procurando carbonato de sódio, eu quero ácido clorídrico. Ótimo. Então vamos para a estequiometria, uma regrinha de 3 para determinar a quantidade de ácido. Como você está vendo que o ácido é o dobro do carbonato, em outras palavras, nós vamos pegar esse valor e multiplicar por 2. Tá? Quem é bom aí de cálculo estequiométrico já consegue ver isso aqui e fazer com o pé nas costas, né, como se diz. Mas eu vou fazer bem detalhado para que todos possam compreender. Tá? Então, meu próximo passo da receita de bolo é determinar a quantidade de ácido clorídrico. Por quê? Porque eu estou procurando a molaridade dele. Eu preciso saber a quantidade de mol. Como que eu vou fazer isso agora? Regrinha de 3. 1 carbonato está para 2 ácido clorídrico. Esse tanto de carbonato que eu achei no item 1, 2,1974, 10 a menos 3, vai equivaler a quantos ácidos clorídricos? X. Então, se você olhar, vou multiplicar cruzado, 1 vezes x, 2 vezes isso aqui. Então, na verdade, eu vou multiplicar esse valor por 2. Tá? Fazendo essa multiplicação, e eu vou te lembrar como é que faz, você vai digitar 2 vezes 2,1974 EXP para introduzir o 10, menos 3, igual. Feito isso, você vai obter 4,3948 vezes 10 a menos 3 mol. De quem? De ácido clorídrico. Então, veja, eu acabo de determinar a quantidade de mol do ácido clorídrico contido aqui, nos 42,90 ml. Agora, o que faço? Bem, já que eu tenho a quantidade de mol, o próximo passo é determinar a concentração exata, concentração do ácido clorídrico. Como calcula?
concentração exata é o número de mol, que eu achei no item 2, dividido pelo volume em litro. Tá? Quanto é o número de mol? É o que eu achei no item 2. Quanto que é o volume em litro? É 42,90. Acrescento 10 elevado a menos 3 na frente para virar litro. Lembra da regrinha? Então, substituindo esses valores, eu vou obter 4,3948, 10 a menos 3, que é o resultado daqui. Se você não lembra como escrever, 4,3948 é XP menos 3. Dividido. E aí eu vou digitar 42,90 é XP menos 3. Aperta igual, dá 1,0244, 10 elevado a menos 1 mol por litro. Professora, a resposta aqui do exercício está um pouco diferente. Claro, essa resposta aqui está em notação científica. Qual é a nossa regra de conta? Todos os cálculos são feitos em notação científica. Quando eu chego na resposta final, como eu cheguei aqui, ó, eu vou mudar a notação científica para o valor aproximado. Como que eu faço isso? Com este valor na tela da calculadora, eu vou lá na tecla mod, apertar 3 vezes de novo, mod. E ao invés agora de entrar com o número 2, eu vou entrar com o número 1, para entrar na função fix. Aperto o número 1 e em seguida, de acordo com a resposta, eu quero 4 casas decimais, eu aperto o número 4. A resposta vai ser exatamente essa, 0,1024 mol por litro, ok? Espera aí, professora. É mod, daí 1. Próximo exercício, olha só, é um exercício sobre análise quantitativa da soda cáustica, que inclusive, pessoal, nós vamos fazer esse experimento também no laboratório. Você vai visualizar isso lá na prática. Então, aqui nós vamos traduzir o experimento aqui em prática. Vamos lá. Olha, 0,8 gramas de soda cáustica comercial são dissolvidos em água. E o volume elevado a 100. Veja só, pessoal. Lembra das diluições que a gente estudou lá nas soluções. Olha o que está acontecendo. Eu fui lá no supermercado, comprei uma soda para fazer sabão. Ok? Essa soda, no rótulo dela na embalagem, está dizendo tantos por cento de NaOH. Porque a soda cáustica, na verdade, pessoal, é hidróxido de sódio. Obviamente, numa concentração menor. Então, lá na embalagem, os produtos são obrigados a fornecer as concentrações, ou os teores. Então, eu falei, caramba, eu vou fazer um experimento para me ver se esse rótulo está correto. Então, eu fui lá no supermercado, comprei um frasco de soda cáustica, levei para o laboratório. Lá, o que eu fiz? Abri o frasco, tirei 0,8 gramas da soda e levei para a balança, pesei. Essa é a minha amostra, ok? Amostra de soda, que eu estou analisando, 0,8 gramas. Lembra, grama define massinha, massa pesada. Fui lá e pesei, 0,8 gramas. O hidróxido de sódio ele tem massa molar de 40 gramas por mol. Olha de novo, grama por mol, massa molar. E eu peguei esse 0,8 gramas e transferi para um balão volumétrico de 100 ml de capacidade. E completei até 100 ml. Então, dissolvi 0,8 gramas em 100. O que eu fiz, na verdade? Eu preparei uma solução da amostra, tá? Contendo 0,8 gramas dessa solução. Agora, veja o que ele diz. Dessa solução, ou seja, dos 100 ml, uma alíquota de 25 é submetida à titulação. Logo, esses 25 vai estar no Erlenmeyer.
Veja bem, dos 100 ml, eu tirei 25 ml para titular. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que o que eu vou titular é 1/4 da quantidade original. Tá? Nós chamamos isso de fator de diluição, que eu calculo pegando o 100, que é a solução total original, dividindo pela alíquota, ou o volume que eu tirei. Se você dividir 100 por 25, você vai encontrar fácil, 4. 4 vezes. O que implica isso? O resultado, pessoal, que eu vou achar aqui, ó, na titulação, não é o resultado original, é 4 vezes menor. Por isso, esse fator de diluição ele deve ser aplicado para corrigir a massa encontrada antes de determinar a porcentagem. Tá? Eu tenho que ter em mente que eu vou fazer uma titulação de um volume 4 vezes menor do que o original. Então, eu preciso corrigir isso. Você vai ver agora como que corrige isso. Tá? Então, preparei 100 ml, tirei 25. Joguei aonde? No Erlenmeyer. Tá? Então, peguei 25 ml, que é de NaOH, tá? Coloquei no Erler, adicionei o indicador, fui lá na bureta, enchi ela com o quê? O texto fala, ó, uma alíquota de 25 ml é submetida à titulação com quem? Com solução padrão 0,1 molar de ácido clorídrico. Então, na bureta, pessoal, eu enchi ela com ácido clorídrico a 0,1 mol por litro. Abra a torneira, titula, o exercício fala, da qual são consumidos 24,5 ml. Então, abra a torneira, titula, mudou de cor, professor? Joia, vamos lá ver quanto gastou? 24,5 ml. Ok? Então, traduzimos o texto em experimento. O que ele quer saber aqui, afinal? Olha a pergunta. Determine o teor em NaOH, massa molar 40 gramas por mol, da soda cáustica analisada. Em outras palavras, pessoal, nesse caso, eu quero saber quantos por cento de NaOH tem nessa soda. Essa é a pergunta. Lembra? A penúltimo tipo de concentração que a gente discutiu na aula teórica de soluções foi o título em massa. É exatamente o título que eu quero determinar aqui. E eu calculo pegando a massa encontrada, dividindo pela massa da amostra, multiplicado por 100. Ok? Então, eu preciso determinar o teor percentual, nesse caso aqui. Quantos por cento tem? Dado importante, reação química. Ácido reage com a base, formando sal e água. Lembra, as reações eu sempre vou fornecer. Qual é o seu encargo? Visualizar a estequiometria. Se você olhar aqui, é 1 para 1. Isso quer dizer o quê? Se eu encontrar a quantidade de ácido clorídrico, automaticamente eu acho a quantidade de NaOH. Lembrando que quando me refiro à quantidade, eu estou falando de número de mol. Pergunta clássica de novo. Por onde eu começo? Pela bureta ou pelo Erler? Eu vou começar pela bureta, que é o ácido. Por quê? Porque eu estou procurando alguma coisa do NaOH que está no Erler. Eu nunca começo por aquele que eu estou procurando. Ok? Muito bem. Então vamos ao primeiro passo da nossa receita de bolo. Achar a quantidade de ácido clorídrico. Veja que essa quantidade agora é diferente da quantidade anterior, na maneira de calcular. Por quê? Porque o outro era sólido, esse agora é líquido. Eu tenho concentração e volume. Como que acho o número de mol de posse da concentração e do volume? Fórmulazinha clássica. O número de mol é a concentração molar, que é aquele M diferenciado,
que eu não tenho isso para digitar aqui. Na mão a gente faz aquela perninha puxada, né? Aqui eu tento fazer ele com um detalhe diferente do outro M. Vezes o volume em litro, volume que gastou. Substituindo esses valores, lembrando, no último exercício, quem fez a configuração da calculadora e não mudou, está na função fix. Você precisa voltar para a científica. Lembrando como faz. Mod 3 vezes 2, 5. Ok? Vamos substituir os valores, então. Concentração molar, olha quanto é, 0,1. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,1 molar. Volume em litro, 24,5. Lembra da regra? Vezes 10 a menos 3, para virar litro. Então, eu vou substituir. Substituir aí, pessoal, ó, tá aí. Tá aí a concentração e o volume. Eu vou multiplicar isso agora. Lá na calculadora, eu vou colocar 0,1 vezes 24,5 EXP menos 3. Igual. Olha lá. Vai dar 2,45. Na sua calculadora vai aparecer 2 zeros aqui na frente. 0, 0. Porque está em 4 casas decimais. Eu tirei porque 0 após a vírgula que não tem valor. Eu eliminei. Mas aqui aparecia mais 2 zeros aqui. 2,45, 0, 0. 10 a menos 3. O que eu determinei? Eu determinei a quantidade de mol do ácido clorídrico. Tá bom, professor, mas eu não estou procurando ácido clorídrico, eu estou procurando NaOH. E isso, então agora eu vou para a reação. A reação é 1 para 1. Logo, essa quantidade de mol que eu achei do ácido também é do NaOH. Porque é 1 para 1. Já que eu tenho a quantidade de mol do NaOH, pessoal, então eu já posso partir para determinar a massa encontrada. Por que massa, professor? Porque eu quero determinar o teor percentual. E o teor é calculado pela massa que eu encontrei, dividido pela massa que eu pesei, vezes 100. Então, o próximo passo é determinar a massa encontrada de NaOH. Ou seja, quanto que eu vou encontrar de NaOH em grama nesse volume que eu estou usando aqui, que é os 25 ml. Quantos gramas tem de NaOH em 25 ml? Lembrando que o que eu vou achar aqui é 4 vezes menor do original. Então, além de calcular a massa encontrada, eu preciso multiplicar pelo fator de diluição, pessoal, que é aqui onde eu corrijo 4 vezes. A massa encontrada eu calculo pegando o número de mol vezes a massa molar, que é 40 gramas por mol, multiplicado pela correção, que é o fator de diluição. Eu preparei 100, mas titulei 1/4. Então, o resultado que eu vou encontrar aqui é 4 vezes menor do que esse. Então, eu preciso multiplicar por 4 para corrigir. Tá? Substituindo os valores. Número de mol é 2,45, 10 a menos 3. Massa molar é 40. E o fator de diluição, 4 vezes. Substituindo, eu vou ter isso aqui. 2,45, 10 a menos 3, vezes 40, vezes 4, para corrigir. Ok? Na calculadora, eu vou escrever 2,45 EXP menos 3, vezes 40, vezes 4. Fazendo isso, eu vou obter 3,9200, possivelmente aí, 10 a menos 1 grama. Tá? Essa é a massa encontrada de NaOH nos 25 ml. Certo? Perdão, nos 25 ml não, nos 100 ml, porque eu já multipliquei por 4, né? Então corrigi. Então, nos 100 ml, eu determinei 3,92 10 a menos 1 grama. Quem estava no 100 ml? O 0,8 grama de amostra. Logo,
eu posso dizer que nesses 0,8 gramas de soda que eu tirei para analisar, eu tenho 3,92 10 a menos 1 gramas de NaOH. Qual o próximo passo? Fechar com chave de ouro. Determinar o teor, que é o título. Como calcula? Teor percentual ou título, eu calculo pegando a massa que eu encontrei, ME, massa encontrada, dividido pela massa da amostra, que é a massa que eu pesei. Regrinha, massa que eu encontrei, dividido pela massa que eu pesei, vezes 100. Qual que é a massa que eu encontrei? 3,92 XP menos 1. Quanto que é a massa que eu pesei? 0,8 gramas, que eu tirei lá do potinho da soda. Vezes 100, para dar a resposta em termos percentuais. Ok? Bom, fazendo essa divisão e multiplicando por 100, em notação científica, eu vou encontrar já 49%. Por que não precisei aplicar o fix nesse caso, professor? Bom, não precisei porque não deu potência, né? Já deu o resultado já sem ter base 10, porque não tem potência, já está redondinho, né? Certo? Então, 49% é o teor de soda cáustica nessa amostra. Continuando, vamos para mais um exercício. Hoje é aula de exercício. Nós vamos treinar bastante isso aqui. Vamos para mais um probleminha. Olha só. Eu estou começando assim, dos exercícios básicos, para a gente ir subindo, né? Em grau de dificuldade. Então, veja só. Esse exercício diz assim: a ampicilina probenicida, 285,4 gramas-mol. Bom, a essa altura, você já vai anotar esse cantinho aí, ó. Grama-mol significa massa molar. É pegar a molécula da ampicilina, somar os átomos pela tabela periódica e vai chegar nesse valor. 285,4 gramas por mol. Então, lembra que eu disse, sempre vou fornecer a massa molar dos compostos, bem como as reações. Bem, o que é a ampicilina probenicida? É um antibiótico utilizado no tratamento de doença do trato urinário e pode ser determinada por volumetria ácido-base usando como titulante o hidroxissódio. O que eu quero, pessoal? Eu fui lá na farmácia, comprei ampicilina e eu quero saber quantos por cento de ampicilina tem nesse medicamento. Ok? Para isso, eu vou utilizar como titulante, ou seja, o hidroxissódio já vai na bureta, o hidróxido de sódio. Logo, pessoal, esses raciocínios são importantes. Se eu perguntar para você, a ampicilina é um ácido ou é uma base? Será que a gente consegue dizer, sem ver a molécula, sem ver a estrutura? Consegue? Como, professor? Pelo texto, está dizendo que a ampicilina foi titulada com hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é uma base. Lembra, nós estamos estudando volumetria ácido-base. Para eu titular a ampicilina com uma base, a ampicilina só pode ser um ácido. A volumetria é ácido-base. Então, pelo texto, dá para mim inferir que a ampicilina é um ácido, porque eu estou titulando com uma base. Muito bem. Então, até essa primeira parte está contando história, falando o que é e tal. Aqui começa o experimento. Ó. Numa análise laboratorial, uma amostra contendo 1 grama. O que eu fiz? Fui lá na farmácia, comprei uma caixinha de ampicilina, peguei os comprimidos, macerei eles, moeu, virou pó. Fui lá, pesei 1 grama. O que é 1 grama? Massa da amostra. Massinha pesada. Ok? 1 grama. O que eu fiz com ela? Bom, é pó, é sólido, eu tenho que dissolver. Dissolvi em 50 ml de álcool neutralizado, dentro de um Heller.
e titulado com hidróxido de sódio padrão 0,1 molar, utilizando como indicador a fenolftaleína. Pessoal, aqui você entende a importância da padronização de uma solução. As aulas que nós fizemos anterior. Veja que eu estou usando o hidróxido de sódio para determinar um medicamento, eu estou usando o ácido clorídrico para determinar uma soda. Então, essas soluções que eu uso para fazer uma determinação, ela tem que estar padronizada, senão o meu resultado vai dar tudo errado. Eis a questão da importância da padronização. O exercício está falando hidróxido de sódio padrão, então essa solução foi padronizada, tá? Perfeito. Indicador fenolftaleína. Na titulação foram gastos 7 ml de NaOH. Pergunta: calcule o teor percentual da probenicida na amostra analisada, sabendo que a relação estequiométrica é de 1 para 1. Veja, pessoal, o exercício não deu reação, mas ele está dizendo que é 1 para 1. Então, não preciso me preocupar. O que isso implica? Implica que, quando eu determinar a quantidade de mol do NaOH, automaticamente será a quantidade de mol da ampicilina. Eu calculo a massa encontrada e o teor. Essa é a receita de bolo. Vamos ver o experimento? Ó, peguei. Fui lá na farmácia, peguei uma caixinha de antibiótico, tirei lá uns 5, 6 comprimidos, macerei, fiz virar pó, levei para a balança, pesei 1 grama. Fiz o quê? Transferi para o Erlenmeyer. Adicionei álcool para quê? Para dissolver, pessoal. Eu tenho que dissolver esse pó. Vou dissolver com o quê? Com água? Pai, não podia ser, professor? Não, porque a ampicilina não é solúvel em água. Ela precisa do álcool. Foi lá, o álcool pegou, né? Jogou o álcool lá, o álcool dissolve ela. Tá? Dissolvi. Massa molar dela, 285,4 gramas-mol. Fui lá na bureta, enchi a bureta com NaOH a 0,1 molar padrão. Goteja. Ô, professor, mudou de cor. Então parou. Vamos fazer a leitura. 7 ml que gastou. Então vamos para a conta. Vou começar para onde? Por onde? Pelo NaOH. Por quê? Porque eu quero encontrar ampicilina. Então vamos lá. Quantidade de NaOH, O, barra ampicilina. Por quê? Porque é 1 para 1. O que significa o barra ampicilina? Significa que achei o NaOH, achei a ampicilina. Como que eu calculo esse número de mol? A partir da concentração e do volume. Do jeitinho que calculei o anterior. Número de mol, concentração, multiplicado pelo volume em litro. Substituindo, concentração é 0,1, volume em litro 7, EXP menos 3. Por que tem 10 a menos 3 aqui, professor? Aqui não tem, ó. De onde veio isso? ml para litro. Acrescento 10 a menos 3. Ok? Na calculadora, 0,1 vezes 7, EXP, não pode colocar 10, EXP menos 3, igual. Eu vou encontrar 7 vezes 10 a menos 4 mol. Mol de quem? De NaOH. E também da ampicilina. Ora, achei o número de mol da ampicilina, agora eu posso calcular a massa encontrada de ampicilina. Quantos gramas de ampicilina tem em 1 grama de medicamento? Na verdade, a pergunta é essa. E aí eu vou dar a resposta em porcentagem. Peguei 1 grama de medicamento e eu vou encontrar agora quantos gramas eu tenho de ampicilina. Como calculo isso? Massa encontrada. Número de mol. Vezes massa molar. Veja, pessoal, essa massa aqui é diferente dessa aqui. A letra é diferente. Essa é concentração molar, esta é peso molecular, ou massa molar. Professor,
Tem uma coisa diferente nessa aí em relação ao anterior. Volta lá para ver. Volto. Vai que? Massa encontrada, número de mol vezes emol vezes fator de diluição. Uai, por que aqui não tem o FD? Tá? Por que não tem? Pessoal, não tem o FD porque eu não fiz diluição. Eu simplesmente peguei 1 grama, joguei em 50 ml de álcool e já titulei. Pessoal, como é que eu vou saber quando tem esse FD, quando não tem esse FD? É simples. O FD, pessoal, o fator de diluição vai existir quando você prepara um tanto e titula uma porção. No exercício anterior, eu preparei 100 ml. E eu titulei, não foi 100 ml, eu titulei 25 ml, eu titulei 1/4. Agora, aqui eu joguei 50 ml em cima e não tirei 10 para titular, eu já titulei 50. A solução toda. Ok? Então não tem fator de diluição. É simplesmente o número de mol vezes a massa molar. O número de mol é o que eu encontrei no item 1. A massa molar, o texto forneceu, 285,4, está aqui. Fazendo a continha, 7 EXP menos 4 vezes 285,4 em notação científica, vai dar 1,9978, 10 elevado a menos 1 grama. Tá? Que é isso, pessoal? Vamos traduzir isso aqui. Em 1 grama de ampicilina, eu tenho 1,9978, 10 a menos 1 grama de ampicilina. Certo? Na verdade, deixa eu mudar essa leitura minha aqui. Ó. Em 1 grama de medicamento, não é de ampicilina, em 1 grama de medicamento, certo? Eu tenho 1,9978, 10 a menos 1 grama de ampicilina. Não sei se você sabe, mas todo medicamento, se você lê bula, se você for olhar uma bula, lá está escrito assim, ó, ampicilina, tantos miligramas, QSP. QSP são os adicionais que tem misturado. Né? Então, você tem conservante, você tem, às vezes, um redutor. Então, o medicamento nunca é feito puro assim, ele tem outras coisas no meio. Por isso que 1 grama de medicamento tem 1,9978, 10 a menos 1 grama de ampicilina. Se você diminuir uma casa decimal aqui, ó, isso que dá 0,2 aproximadamente grama. Isso quer dizer o quê? Que em 1 grama de medicamento eu tenho só 0,2 grama de ampicilina. 0,8 grama é outra coisa. Tem um monte de coisa misturada. Tá? Mas o princípio ativo é a ampicilina. Beleza, achei a massa encontrada. Então, eu vou fechar agora com chave de ouro, determinando o teor. Como é que calcula o teor? Massa que eu encontrei, dividido pela massa que eu pesei, vezes 100. Massa que eu encontrei no item 2, vou substituir 1,9978, esse 2 veio de brinde, 10 a menos 1, dividido por massa da amostra, que é 1 grama, vezes 100. Fazendo 1,9978 EXP menos 1 vezes 100 dividido por 1, eu vou obter 19,98%. Veja que aí, ó, quando eu fizer, deixa eu só pegar a calculadora aqui. Na questão já tinha dado, né, professor? É 1 para 1, a resposta é a mesma. Isso, exatamente, é 1 para 1. Professor, eu estou confundindo aí, é na hora de senhor multiplicar e for elevado. Tipo, ali é 10 elevado a 3. De onde é que o senhor está tirando? Esse 10 elevado a menos 3 aqui, É. esse aqui, ele vem da conversão do ml para litro. Veja aqui que o volume Sim, está entendi. em litro, né? Aí, a gente adotou aquela regrinha básica, né? Transformar ml em litro é só acrescentar 10 a menos 3 na frente. Para não ficar dividindo por 1000 toda vez, né? Para ficar aquele número. Então,
Então, esse 10 a menos 3 que aparece aqui, ó, é importante sua observação, pessoal. Tem que entender isso aqui. Às vezes são coisas assim simples, às vezes você fica acanhado de perguntar. Mas é um negócio simples, mas se você não pôr, erra tudo. Esse 10 a menos 3 é a conversão dos 7 ml em litro. Então, toda vez que eu acrescento 10 a menos 3 na frente do ml, ele vira litro. Beleza? Entendi. Tranquilo, pessoal? Então, mais um probleminha aí, calculando teor. Não sei se você lembra, mas eu falei lá na aula de soluções que teor, o título, né, que é a determinação da concentração em termos percentuais, a maioria dos exercícios pede isso. Então, teor é o carro-chefe dos exercícios nossos, né? Lembrando que teor é um tipo de concentração. Tá? Concentração eu tenho concentração comum, tem concentração molar, tem concentração em termos percentuais, que é o título, né? Porcentagem em massa, porcentagem em volume, porcentagem em quantidade de matéria. Tudo isso é concentração. Tá? Então, por isso que existe uma variedade de maneiras de me expressar uma concentração. Muito bem, vamos para mais um. Questão 4. Olha lá. 2 gramas de ácido sulfúrico 98072 grama-mol. Aqui eu já tiro duas informações. 2 gramas, massa de amostra, ou a massa pesada, eminho. 98072 grama-mol é a massa molar, ou peso molecular do ácido sulfúrico, é o EMão. Comercial, são dissolvidos em água até que o volume atinja 100. Veja só, pessoal. Olha a diluição aqui, ó. Eu preparei 100 ml. Olha o desenho. Peguei 2 gramas de ácido, de massa molar 98072, transferi para um balão de 100. Eu não vou titular o 100. Olha o que eu já falo. Com auxílio de uma pipeta, 25 ml dessa solução são transferidos para um Erler e submetidos à titulação. Então, desses 25 eu tirei, desses 100 eu tirei 25. Pimba, no Erlenmeyer. Tá? Transferi para cá. Então, veja, 100 dividido por 25 dá 4 vezes. Eu estou titulando uma coisa 4 vezes menor do que o seu original. Então, quando eu calcular a massa encontrada, vai aparecer o fator de diluição lá, para corrigir. Transferi os 25 ml para cá. Na bureta, eu carreguei com NaOH a 0,1 molar, está falando aqui. Adicionei o indicador, obviamente, o texto não está falando, mas adiciona. Titula, titula, titula. Opa, mudou de cor, professor. Parei. Vou lá e faço a leitura. Gastou 35 ml. Tá? Olha o que o texto fala. Vamos continuar lendo. Com auxílio da pipeta, 25 ml dessa solução, dos 100, são transferidos para um L e submetidos à titulação com solução 0,1 de NaOH. O que ele quer saber nesse exercício? Calcule a porcentagem em massa, é o título, pessoal, é o teor em massa, percentual. Calcule a porcentagem em massa de ácido sulfúrico no ácido comercial, sabendo que na titulação foram gastos aos 35 ml aqui, da solução de NaOH. Reação química. O ácido reage com a base de 1 para 2. Isso quer dizer o quê? O que eu encontrar do NaOH, a metade vai ser ácido. Porque eu tenho a metade de ácido para o dobro, né? O hidroxóide é o dobro do ácido. Olhando para a bureta, começo por onde? Começo pelo NH, pessoal. Porque eu quero saber o ácido sulfúrico. Então, primeiro passo, receita de bolo. Determinar a quantidade de NaOH aí que foi consumido. Pessoal, nós estamos no 4º exercício.
Se você prestar atenção, todos eles resolvem mais ou menos da mesma forma. Mudando um detalhe. É uma estequiometria, é uma diluição que tem no meio, para complicar um pouquinho mais. Mas a ideia, ela é a mesma. Primeiro passo, quantidade de NaOH consumida. Como é que eu vou calcular isso? Concentração vezes volume em litro. De novo, concentração molar, volume em litro. O volume está em ml, vou adicionar 10 a menos 3 na frente. Então vai ficar 0,1 da concentração. O volume é 35, olha o 10 a menos 3 na frente, que surgiu de paraquedas, para converter ml em litro. Fazendo a continha, eu vou obter 3,5 10 a menos 3 mol. Mol de quê? De NaOH. Ué, professor, no anterior a gente já chamou de um, de outro também a mesma coisa. Chamou. Uai, por que aqui não? Porque a estequiometria não é 1 para 1 mais. É 1 para 2, pessoal. Eu não posso seguir isso. Eu tenho que estar de olho na estequiometria. Achou um, achou o outro, é quando é mol, 1 para 1. Beleza. Bom, achei o número de mol do NaOH e eu estou querendo o ácido, então o próximo passo é determinar o ácido. Como que eu faço isso? É 23. Ou, para aqueles que já são mais habilitados na estequiometria, já pega esse resultado aqui, divide por 2, porque o ácido é a metade. Mas aqui eu vou fazer bem didático, devagar. Um ácido para 2 NaOH. Quanto de ácido eu vou ter para 3,5 10 a menos 3, que eu achei aqui, no item 1. Então, se eu multiplicar cruzado, vai ficar 2x igual a isso aqui, o 2 vai passar dividindo. Então, na verdade, eu vou dividir isso por 2. Dividindo isso por 2, vai dar 1,75, 10 a menos 3 mol. Veja só, acabo de encontrar a quantidade de ácido, pessoal. Opa, eu estou procurando o teor de ácido, porcentagem. Se eu achei o mol, pimba, agora eu calculo qualquer coisa desse ácido. De posse do mol, eu faço qualquer coisa. Essa qualquer coisa, neste caso, é determinar o teor. Para achar o teor, eu preciso da massa encontrada. Eu preciso saber quantos gramas de ácido tem nesses 2 gramas. Ok? Então, a fórmulazinha é número de mol, massa molar. Olha o fator D aqui, ó, que não tinha no exercício anterior e que tinha no anterior do anterior. Fator de diluição, para corrigir ele para os 2 gramas original. Número de mol é 17510 menos 3. Massa molar, 98,072. Está aqui. Fator de diluição, 4 vezes. Está aqui. Fazendo a calculadora, 175 EXP menos 3 vezes 98,072 vezes 4. Multiplicando, eu vou obter 6,8650, 10 a menos 1 grama de ácido sulfúrico. Aonde? Nos 2 gramas de amostra. Já que eu tenho a massa encontrada, agora eu posso determinar o teor percentual. Teor percentual vai ser a massa que eu encontrei, dividido pela massa que eu pesei, multiplicado por 100. Teor, massa que eu encontrei, 6,8650, 10 a menos 1, dividido pela massa que eu pesei, que é a massa da amostra, 2 gramas, vezes 100, para dar a resposta em porcentagem. Fazendo isso na calculadora, fica 6,8650, EXP menos 1, vezes 100,
dividido por 2. Isso vai dar 3,4325, 10 a menos 1%. Veja aqui, sobrou uma potência de 10. O que eu vou fazer agora? Mod 3 vezes. Vou entrar no fixo, aperto 1 e aperto quantas casas decimais eu quero a resposta. Observe, pessoal, que a resposta aqui é uma casa decimal. Então, eu vou fazer mod 3 vezes, 1, 1 de novo. Vai dar os 34,3%. Tá? Mesmo jeito. Muito bem. Então, continuando. Vamos fazer mais um. E o próximo eu vou passar para vocês resolverem. Tá? Veja só. Esse exercício, pessoal, ele é mais complicado. Esse aqui eu posso dizer que é um dos mais complicados que a gente tem. Por quê? Porque ele entra com o conceito de titulação de retorno, ou método indireto. O que é um método indireto? Consiste em adicionar um reagente em excesso e titular o que sobrou. Ok? Vamos ver isso. Eu vou tentar ilustrar isso para você aqui da melhor maneira possível. Vamos lá. A aspirina, para quem não sabe, a aspirina é ácido acetil salicílico, é um ácido, tá? Aspirina, massa molar 180,16, pode ser determinada analiticamente no laboratório mediante hidrólise com a quantidade conhecida, olha só, pessoal, olha esse dado aqui importante, de um excesso de base forte, tal como o NaOH, fervendo-se por 10 minutos e depois titulando-se a base remanescente. O que é isso aqui? É o que sobrou de base, com ácido. Então, até aqui, ó, ele está te falando em linhas gerais que a aspirina pode ser determinada aí por volumetria ácido-base por titulação de retorno ou adicionando um excesso de base forte. Beleza. Daqui para frente começa o experimento propriamente dito. Considerando-se que uma amostra de 0,2775 gramas, o que é isso, pessoal? De novo, vamos tentar ilustrar. Fui lá na farmácia, tá? Comprei aspirina e levei para o laboratório. Peguei aquele monte de comprimido, macerei, virou pozinho, fui lá e tirei uma porção. Tirei uma amostra. Pesei na balança. 0,2775 gramas. Isso aqui também a gente faz no laboratório. 0,2775 gramas. O que é isso? A massa pesada. Massa da amostra. Precisa familiarizar com esses conceitos. E que 50 ml de solução de NaOH 01 molar foram usados no procedimento de hidrólise. Veja só, pessoal. A aspirina é ácido. Adicionei em cima dela uma base. Beleza. O que aconteceu depois? E que 12,05 ml de uma solução de ácido clorídrico a 0,1, 0,2 mol por litro foram necessários para titular o excesso de base, usando vermelho de fenol como indicador. Qual a porcentagem de pureza da amostra? Ou seja, quantos por cento de aspirina tem nesse 0,2775 gramas? Olha que coisa, pessoal. Primeiro, tem duas reações. Uma reação do ácido clorídrico com NaOH, que é 1 para 1, e tem uma reação da aspirina, que é essa molécula zona grandona, ó, com NaOH, que é de 1 para 2. Ó, é uma molécula zona dessa para 2 moléculas de NaOH. Caramba, pessoal, isso é difícil, hein? Como é que resolve isso? Bom, vamos tentar ilustrar. O que foi feito? Ó, eu peguei 0,2775 gramas de
aspirina, que é a amostra, certo? De massa molar 180,16 e transferir para um recipiente. Então, a aspirina veio aqui para dentro. A aspirina é um ácido. Logo, eu preciso de uma base. Peguei 50 ml de NaOH. Veja bem, chamei ele de total. Por que total? Porque esse 50 ml, pessoal, quando vai ser jogado aqui, ó, parte dos 50 ml, que eu não sei que tanto é, mas parte dele vai reagir com aspirina. E parte dele vai sobrar, que é o que a gente chama de excesso. Esse excesso de NaOH que sobrou, o texto está falando, ó, gastou 12,05 ml de ácido clorídrico para titular o excesso de base. Então aqui, sempre que falar em excesso, eu tenho que pensar que eu adicionei um total, desse total uma parte reagiu e uma parte sobrou. O que eu titulo, na verdade, é sempre o que sobrou. Olha lá. Na bureta foi 12,05 ml de ácido a 0,2, titulou o NaOH, que sobrou aqui, ó, o excesso. Tá? Então, sempre que tiver excesso, a minha receita de bolo, ela vai seguir a seguinte etapa. Primeiro, eu determino a base total. Segundo, eu determino a base em excesso. Terceiro, eu determino a base que reagiu com a aspirina. Como é que eu vou determinar isso, professor? Vamos imaginar que o total foi 10, que o excesso foi 2. Logo, 8 reagiu. Então, para achar o que reagiu, é só subtrair o total do excesso, que é o que nós vamos fazer aqui. Vamos à receita de bolo. Isso aqui eu até abri um slide à parte, porque ele é comprido. Primeiro passo, determinar a quantidade de NaOH total. Como? Número de mol, concentração vezes volume líquido. Veja, pessoal, que as fórmulas aqui, normalmente, são 3 fórmulas. Todos os exercícios usam basicamente 3 fórmulas. Gira em torno disso. Tá? Então, fórmula não é o problema aqui. Concentração do NaOH. Vamos voltar lá para ver? Ó, concentração do NaOH 0,1, volume total 50. Então, vamos lá. Concentração 0,1, volume 50. ml. 10 a menos 3 para virar litro. Fazendo a continha, 5, 10 a menos 3 mol de NaOH total. Achei o NaOH total. Agora eu vou achar o NaOH em excesso. Quem titulou o excesso de NaOH? O ácido clorídrico. E a reação é 1 para 1. Isso quer dizer o quê? Se eu encontrar a quantidade de ácido clorídrico que eu adicionei lá dos 12,05 ml, eu acho a base em excesso. Vamos voltar para o desenho. Ó, o excesso está sendo encontrado pelo ácido de concentração 0,2, volume 12,05. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Número de mol, concentração vezes volume em litro, concentração do ácido é 0,2, o volume que gastou 12,05, 10 a menos 3 para virar litro. Multiplicando, eu vou encontrar 2,41, 10 a menos 3, mol de NaOH em excesso. Veja bem, achei o total, achei o excesso. E a quantidade que reagiu, professor? Na verdade, eu estou interessado em saber a quantidade de NaOH que reagiu lá com aspirina. Como é que eu faço isso? Bom, a quantidade de NaOH que reage com aspirina, eu vou encontrar subtraindo a quantidade de mol total menos a quantidade de mol em excesso. Então vai ser 5, 10 a menos 3, que é o total, menos 2,41, 10 a menos 3, que é o excesso. Fazendo essa continha, eu vou encontrar
2,59 vezes 10 a menos 3 mol de NaOH que reage. Reage com quem? Reage com a aspirina. Bom, se eu achei a quantidade de mol do NaOH que reage com a aspirina, pela estequiometria, eu encontro a quantidade de mol da aspirina. Como assim, professor? Ó, próximo passo. Quantidade de aspirina. É 1 aspirina para 2 NaOH. Então, a aspirina vai ser a metade disso aqui. Por quê, professor? Por causa da reação, pessoal. Aqui, ó, peguei a primeira parte da reação lá. É uma dessa aqui, grandona, para 2 NaOH. Então, é 1 para 2. Então, a aspirina vai ser a metade do NaOH. Vamos fazer a regra em 3? 1 aspirina para 2 NaOH. Quanto de aspirina para 2,59, 10 a menos 3 mol de NaOH? Se eu multiplicar cruzado, ó, 2x igual a isso aqui, o 2 vai passar dividindo. Então, eu vou dividir por 2. Dividindo esse valor por 2, eu vou encontrar 1,2950 mol. Tá bom, professor, mas eu não quero isso aí, eu quero teor. Mas para achar teor, eu preciso da massa encontrada. Então, vamos para a massa encontrada. Massa encontrada, eu vou encontrar pegando o número de mol, 1,2950, 10 a menos 3, vezes a massa molecular que está no texto, da aspirina, que é 180,16. Veja, não tem fator de diluição. Fazendo essa continha, eu vou encontrar 2,3331, 10 a menos 1 grama. Essa é a massa de aspirina contida naquela amostra. Se eu achei a massa encontrada, vamos fechar com chave de ouro, determinar o teor. O teor vai ser a massa que eu encontrei, dividido pela massa que eu pesei, vezes 100. Massa que eu encontrei no item 5, dividido pela massa que eu pesei, que é a massa da amostra lá no texto. Fazendo a continha, eu vou obter 8,4075, 10 a 1%. E agora o pulo do gato é dar o fix. Eu vou fazer mod 3 vezes, tá? Vou apertar 1 e vou apertar 3, porque a resposta é com 3 casas decimais. Então, teor 84,75%. É o teor aí de aspirina na amostra. Então, o próximo exercício é para vocês darem uma pensada aí, tentar resolver. Pode acreditar, eu peguei um dos mais simples aqui para vocês resolverem, tá? Não é questão difícil, mas é uma das questões mais fáceis aí para você resolver, para você tentar, ter esse contato aí sozinho, onde você vai tentar raciocinar a respeito disso, tá? Não se frustre se não der conta, tentei, não deu nem para entender o que está falando, tem problema, isso é assim mesmo. Essa é a nossa primeira aula aí de Química Analítica, de fato. A outra era revisão, tá? Então é natural isso. Eu tenho certeza que depois dessa aula, que você tentar refazer os exercícios que foram feitos e rever o vídeo, eu tenho certeza que na próxima aula você vai estar mais afiada aí em relação a esses exercícios. Mesmo porque, pessoal, não quero te desanimar, não. Eu quero te preparar. Mas a próxima volumetria é mais difícil que essa. Ela é bem mais complexa. Ela é só cálculo estequiométrico todo o tempo, muitas reações. Então, é necessário que você vá digerindo isso aí já, sem acumular. Porque senão a coisa vai pegar. Beleza? Então, vamos tentando fazer aí. Enquanto isso, eu vou abrir aqui a plataforma para fazer a chamada para vocês aí. Eu vou mudar de tela aqui no meu computador,
Se sair a tela de vocês aí, me avisem, porque eu volto. Eu penso que mudar a tela aqui não vai atrapalhar, não. Continua vendo aí? Sim, professor. Beleza. De boa. Então, vamos tentando fazer aí, colher as informações. Professor, eu tenho que fazer esses desenhos que o senhor faz aí? Não, você não tem que fazer desenho, não. Ah, por que o senhor faz? Eu confesso para você, os desenhos me ajudam a entender o exercício. E é essa metodologia que eu aplico aí para poder tentar transmitir para vocês esse ensino. Tá? Eu tenho certeza que se você pegar o esquema dos desenhos, você vai ter mais facilidade. Mas não, professor, ó, eu sou bom em cálculo estequiométrico, meu negócio aqui, eu bato o olho aqui, eu já vou pegando, beleza. Não me interessa a maneira que você vai resolver, desde que tenha nexo. As ilustrações é uma maneira que a gente tem de perceber, né, o que de fato está acontecendo. Adrian? Presente. Ana Caroline Silva? Não. Antônio Guilherme? Arthur Cunha? Presente. Bárbara Seco? Danilo Natan? Presente. Gabriel Almondes? Gabriel Marafon? Presente, professor. Gabriel Antunes? Gabriela, perdão. É, Gabriela, tô aqui presente. Estou pisando no tomate contigo aqui. Glenda Balduino? Gustavo Robert? Presente. Gustavo Teixeira? Hector? Presente. Isadora Dias? Presente. Joane? Presente.